pessoal, passando por aqui para fazer uma abordagem sobre um facto que aconteceu. Se você não tomou ciência, vai tomar agora. Na minha concepção, mais um disparate, mais uma aberração, né? Para juntar-se às outras tantas aberrações que têm acontecido. Mas essa aqui é realmente terrível. Olha só. Agente policial foi multado por cumprimentar André Ventura durante campanha. Sim. Um agente de polícia foi sancionado, um agente de polícia municipal foi sancionado com multa de 200 euros. Depois a gente fala sobre isso. Antes eu quero falar com você sobre os dois maiores inimigos da nação portuguesa. Lael, mas que negócio é esse? Dois grandes inimigos? Sim, os dois maiores, na minha concepção, os dois maiores inimigos da nação portuguesa. E dois inimigos difíceis de vencer, porque são grandes. Mas eu garanto para você, nós vamos vencê-los. Nós vamos vencê-los. O primeiro inimigo da nação portuguesa, eu penso que você talvez já tenha percepção sobre isso e saiba do que é que eu estou a falar. O primeiro e grande inimigo da nação portuguesa é o próprio governo. Sim, senhor, durante décadas o governo português tem sido o grande vilão nessa história toda, tem sido o grande implementador de toda a desgraça que hoje recai sobre Portugal. Não importa se foi um ou se foi outro, foram ambos, né? Foram os dois, né? Foi o PS e foi o PSD. Foram os protagonistas desse desfecho que hoje nós estamos aí a perceber. Estamos, digamos que, na colheita maldita dessas décadas de irresponsabilidade. O governo português é, sim senhor, o inimigo número 1 da nação portuguesa, do povo português. Isso não é novidade nenhuma. Quem gosta de política, quem procura se informar o tempo todo e procura saber a respeito do que acontece na política de verdade, sabe que o governo português é, sim, o grande inimigo, o grande vilão nessa história que, nesse momento, tem o pior momento, digamos assim, né, da história de Portugal. Isso aí, sem sombra de dúvidas, né? E o segundo grande inimigo, quem é? O segundo grande inimigo é o grande comparsa, né? A grande comparsa, né? É aquela que sempre andou de mãos dadas, aquela que sempre andou abraçada, né? Sempre andou ali na cumplicidade e na implementação de tudo que o governo propôs até a presente data. Eu estou a falar da comunicação social. A imprensa portuguesa é o segundo grande inimigo de Portugal, porque juntamente ou em conjunto com o governo, que isso aí é uma parceria, entra PS, sai PS, entra PSD, sai PSD, e a história continua, porque eles são, na minha concepção, são pagos e muito bem pagos para fazer esse serviço sujo. Não tem outra palavra que explique o que é que eles fazem contra o povo português. A deputada Rita Matias, em recente entrevista, aquelas entrevistas, né? A Now, eu vou ser sincero para vocês. Esse canal, essa tal de Now é agora é Now, é o pior que talvez possa haver nesse momento, esse tal de Now que de repente aparece aí e alguém pensa, ah não, agora vai ter alguma coisa, não tem nada, está tudo junto, está tudo no mesmo pacote, está tudo no mesmo saco, é tudo a mesma porcaria. Eu vou ser sincero, se eu fosse deputado do Partido Chega, eu não compareceria a esses convites para essas entrevistas, porque o que eles fazem, eu já disse e repito, não é entrevista, porque não há imparcialidade. Confira comigo essa tal entrevista, um trechinho da deputada Rita Matias, atuante deputada Rita Matias do Partido Chega. Confira comigo esse trecho aí. De que o próximo Conselho de Estado seja convocado com esta ordem de trabalhos, sabendo que este é o tema que os portugueses hoje estão preocupados. Nós, se andarmos pelas escolas ou pelas ruas e perguntarmos a um português o que é o Conselho de Estado, digo que a maioria não saberá certamente o que é o Conselho de Estado. As desigualdades em Portugal também são temas importantes. Sem dúvida, mas os portugueses manifestam cada vez mais uma preocupação com a segurança.
Na mensagem de Ano Novo. Na sua mensagem de Ano Novo, mas deixou este tema para trás e é um tema que está tão atual que mesmo o próprio Governo tem tentado fazer pequenos acenos, mas se me permite, e não resisto mesmo a concluir a ideia que eu deixava, parece-me a mim que hoje falamos mais e noticiamos mais amplamente atividades da comunidade cigana, atividades ilícitas, porque se calhar estamos a tentar passar para segundo plano outras criminalidades que vão surgindo, nomeadamente uma criminalidade associada à imigração descontrolada, que os portugueses acreditam que há fortes conexões, e por isto acho que 7 anos depois de André Ventura denunciar este tema e de ter sido tabu durante 7 anos, agora estamos a falar nele. Só é pena que demore tanto tempo até a sociedade portuguesa vir a dar razão a André Ventura. Se calhar se dessem logo previamente, evitávamos aqui tantos anos de interregno. Como sabes, as estatísticas não só não provam como desmentem aquilo que o Chega afirma sobre a associação. No entanto, são 67% dos portugueses que acreditam que há essa relação. Perceba aí a desonestidade, eu não tenho outra palavra para classificar. Ele diz que as estatísticas não apenas desmentem, né, como provam que o Partido Chega, o deputado André Ventura, está totalmente enganado com relação a essa questão de afirmar que a imigração descontrolada tem sim a ver com o aumento da criminalidade no país. Isso é o que ele afirma. Você vai assistir de novo essa fala indecente. Isso aí não é entrevista. Isso não é entrevista, definitivamente. As estatísticas não só não provam como desmentem aquilo que o Chega afirma sobre a associação. No entanto, são 67% dos portugueses que acreditam que há essa relação. Temos estatísticas não só não provam como desmentem aquilo que o Chega afirma sobre a associação. Quer dizer que as estatísticas não provam como desmentem a afirmação do Partido Chega com relação ao aumento da criminalidade, né, associada ao aumento da imigração descontrolada. Ou seja, é um negócio um tanto quanto complicado, porque nós já falamos sobre isso aqui, sobre essa questão dessas tais estatísticas que não provam nada, ou não conseguem provar nada, que desmente ou não desmente. Teve uma outra entrevista também, nesse mesmo sentido, com esse mesmo propósito. Isso, vou repetir, isso não são entrevistas, né? Eu, sinceramente, não compareceria a umas porcarias dessa natureza. Confira comigo essa outra situação aqui. É o Partido Socialista se continuar a governar Portugal e a levar Portugal a esta deriva, graças a Deus. Mas se me permitir dizer, 67% dos portugueses acreditam que a criminalidade está associada a esta imigração descontrolada e têm estas percepções de insegurança. E, portanto, nós continuamos aqui a fingir que... Acreditam? São percepções de insegurança. São percepções, mas eu estou cansada, sinceramente, do discurso que o André tinha aqui inicialmente de paternalismo. Dizer que Luís Montenegro tem que ser mais pedagógico e dizer aos portugueses que os portugueses têm que se sentir seguros. Mas, Rita, nós temos que parar de dizer aos portugueses o paternalismo? que é que os portugueses têm que pensar ou sentir ou fazer. Os portugueses sentem aquilo com que se confrontam no seu dia-a-dia. Eles estão cada vez mais conscientes destas matérias e nós, classe política, continuamos a estupidificar os portugueses e a dizer que eles estão enganados e a dizer que são percepções. É uma confissão, mas vocês para nós continuam a são estupidificar percepções, os porque portugueses. todos nós vivemos em bairros muito bons, todos nós estamos muito confortáveis. Agora, os portugueses que vivem na Rua do Bem Formoso, com quem nós tivemos, com quem nós contactámos ainda esta semana, relatavam-nos crimes à luz do dia, relatavam-nos que foram expropriados para as suas casas serem convertidas em mesquitas, relatavam-nos que têm problemas, nomeadamente até ao nível da higiene. Ainda é interessante que a Rita prefira falar sobre relações que não existem em imigração e segurança do que falar, por exemplo, da toxicodependência. Diga-lhes assim, 67% dos portugueses são estúpidos. Diga para a Câmara, porque é o que acha. A deputada Rita Matias classificou isso aí como uma coisa muito interessante, né? Você percebe que, vou repetir, não é entrevista, claro que não é isso aí, é qualquer outra coisa menos entrevista, né? Ela diz que o governo português está a estupidificar o povo português. Sim, trata com esse tipo de coisa que tenta, em todo tempo, tornar o povo estúpido. Por quê? Porque diz que não há motivo para exalar insatisfação com relação à segurança pública, não há motivo para ficarem tranquilos, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas como assim eles querem impor sobre as pessoas um sentimento que não é real? O que as pessoas estão, nesse momento, a passarem, os comentários que eu recebo aqui diariamente são de insatisfação total. O aumento da violência, o aumento da criminalidade em Portugal é facto, é real. Mas no discurso do governo e com apoio, com a implementação, digamos que na sequência dessa porcaria, a comunicação social
né? Você percebe muito bem aí que eles falam a língua de forma muito coerente com aquilo que o governo quer. Eu penso que eles são muito bem pagos para isso, né? São muito bem pagos, porque burros eles não são, de jeito nenhum. Claro, essas pessoas aí, elas têm, sim, um grau de inteligência. Elas sabem muito bem o que está fazendo. E o que é muito pior, porque lá quando elas deitam a cabeça na almofada para dormir, não é possível que elas durmam um sono tranquilo, a saber que implementam tanta coisa ruim, a saber que o seu país, a sua nação, está indo à bancarrota, e eles todos os dias estão ali, na peleja, na labuta, para piorar a coisa. Piorar até quando? Até quando? Já está ruim demais, Enfim, é lamentável, todos os dias, quando procurarmos alguma coisa da parte dessa gente, um pouquinho de honestidade que seja, não encontramos sequer um fio de honestidade. É essa desonestidade toda, é essa irresponsabilidade toda para com o povo português, para com a nação. É por isso que eu digo, o governo é o primeiro inimigo, e a comunicação social e a imprensa é o segundo grande inimigo. Os dois, de mãos dadas, atrelados, estão aí a implementar essa coisa toda. Eles trabalham todos os dias para desqualificar o Partido Chega, para desqualificar o deputado André Ventura, a deputada Rita Matias, o deputado Bruno Nunes, o deputado Pedro Pinto e todos que compõem essa equipe espetacular. 50 pessoas, 50 cidadãos portugueses muito bem intencionados. E o negócio é tão sério, e eles já não escondem mais a cara com relação à canalice, que olha só, eu vou trazer para você que então, essa coisa aqui da sanção polícia municipal, o agente foi multado por cumprimentar André Ventura durante a campanha. Você vê que a guerra deles, a batalha deles, é uma batalha ideológica, sim, contra a direita, contra o Partido Chega, nomeadamente o André Ventura, que é o alvo principal deles, né? E você vai assistir comigo essa imundícia aqui. Assiste comigo, por gentileza. Um agente da Polícia Municipal de Ponta Delgada, sancionado por ter, no entender da autarquia, causado um grave dano reputacional ao município. O caso remonta a 30 de janeiro de 2024, dia em que o líder nacional do Chega, André Ventura, integrava uma arruada do partido no centro de Ponta Delgada. Seguido por vários órgãos da comunicação social, Ventura abordou e cumprimentou um agente da Polícia Municipal. O homem retribuiu e sublinhou o facto de o Chega ter sido o único que lhes abriu as portas. O episódio não agradou ao responsável da Polícia Municipal e à autarquia de Ponta Delgada, que votou por unanimidade a aplicação de uma pena de multa superior a 200 euros. O agente municipal foi também retirado das suas anteriores funções de visibilidade. Quer dizer, então, que um agente público municipal, um agente de segurança, um polícia municipal, recebe uma coima de 200 euros porque cumprimentou o deputado André Ventura durante a campanha eleitoral. Eu pergunto para você, que país é esse? Isso não é Portugal. Isso não pode ser a República Portuguesa. Não, isso aí deve ser Coreia do Norte. Isso deve ser qualquer outro país aí que está a caminho, já chegou a uma ditadura, onde não há mais liberdade para nada. Isso não pode ser Portugal. E nós não podemos admitir que coisas dessa natureza aconteçam debaixo do nosso nariz. Nós não podemos conceber e aceitar que coisas dessa ordem estejam a acontecer. Isto é um país democrático, eu penso que sim, e eles não vão conseguir parar-nos, não vão. Coima de 200 euros para um polícia municipal de Ponta Delgada, 200 euros, e outra foi retirado do seu sítio de serviço, acho que foi levado para serviços internos, né, porque é um mau cidadão. É alguém que deu um péssimo exemplo para a corporação, porque cumprimentou Ele cumprimentou quem? Ele cumprimentou um bandido? Ele cumprimentou um criminoso? Ele cumprimentou um corrupto, um sem vergonha, um safado? Não, ele cumprimentou o presidente do Partido Chega e foi sancionado por isso. Pessoal, a coisa é muito séria, a coisa é muito grave. E eles vão chegando aos poucos, vão sentindo o terreno, pisando bem leve para perceber como é que está o chão
vão avançando, mas a convocatória que eu faço aqui, eu vou repetir, você está intimado a engrossar as fileiras desse exército que está se formando em Portugal. Nós podemos sim considerarmos como um exército. O Partido Chega é hoje um exército que está a recrutar soldados para esta batalha. Seja um militante do Partido Chega, seja um apoiante. Sim, não seja só simpatizante, não, participe ativamente dessa batalha, porque nós não podemos perder essa batalha. Nós não podemos perder. Eu já disse e repito, os próximos 3 anos serão de caos total e absoluto se as coisas continuarem a andar do jeito que estão. Nós precisamos, de uma maneira ou de outra, darmos um basta nisso, darmos um chega nisso. E não há outra possibilidade, não há outra hipótese, senão seguirmos pela via da escolha do partido que realmente representa os interesses da família, os interesses da nação portuguesa, os interesses desse país que não pode perder a sua soberania para o jogo sujo de uma esquerdalha que está a destruir o continente. Mas nós vamos salvar o nosso Portugal. Com o seu contributo, com a sua participação, nós vamos salvar Portugal das garras dessa gente má, dessa gente terrível. Eu peço a você, por gentileza, o vídeo vai ficar por aqui, não vai ser longo. Eu peço a você, por gentileza, que dê um like nesse vídeo. Eu peço a você que compartilhe com os amigos e também que subscreva-se nesse canal e ajude-me a chegar a mais pessoas para que nós possamos conscientizar o máximo de pessoas possível que há sim uma esperança para Portugal. Há uma chance muito clara, muito nítida. Sim, e nós já estamos a causar um efeito com o qual eles não contavam. E é por isso que essa intensidade está a aumentar, essa perseguição toda, mas não vão avançar para além disso. Porque o Partido Chega não chegou em 2024 com 50 deputados simplesmente como banha, como gordura para encher linguiça. Não, é para fazer a diferença. E nós estamos a fazer. O governo que nos aguarde. E a comunicação social, a imprensa velha, maldita, traiçoeira, também. Eu não vou dizer que está com seus dias contados, né? Não vou dizer, porque infelizmente nunca haverá um consenso da maioria absoluta. Sempre haverá aqueles que ficarão ali ainda sob efeito de hipnose, sob efeito de letargia, ainda haverá essas pessoas que ainda darão crédito para essa coisa nojenta, mas a maioria já utiliza a televisão para outros fins, para assistir coisas no YouTube, no Netflix, mas não para assistir esses telejornais com essas porcariadas que eles chamam de entrevista. Eu sou o Lael Santos e espero ver você num próximo vídeo. Um abraço grande e até a próxima oportunidade.